Há um tempo atrás eu fiz um post na comunidade pedindo perguntas relacionadas a Ben 10, então um grupo de perguntas foi selecionado e hoje eu vou respondê-las. A primeira pergunta é do Five Berserker. Vini, se você fosse ter o Omnitrix e ter a possibilidade de escolher seus 10 aliens iniciais, quais seriam? Bom, curiosamente eu já tenho um vídeo sobre isso aqui no canal que foi o meu especial de 30 mil inscritos. Hoje, com a gente estando aqui com mais de 100 mil, realmente faz bastante tempo, mas muitas das minhas opiniões não mudaram, já que eu preferia ter 10 aliens que fossem úteis de alguma forma e não coisas pensando necessariamente em combate. Então, pra quem quiser saber exatamente quais foram os 10 que eu escolhi, o link vai estar aí no card pra vocês verem o vídeo depois. A segunda pergunta é do 789 Animator. Na sua opinião, o Obsidian Omniverse foi nerfado? Já que, segundo o Derek, o Obsidian saberia usar o Atômico melhor que o Ben, mas ele mal soube usar o Echo Supremo. Bem, em relação a esses exemplos, a verdade é que tudo depende da própria personalidade de cada um e das próprias vivências, várias características multifatoriais. Mesmo o Obsidian tendo se tornado uma cópia genética do Ben, ele ainda possui a sua própria consciência, então ele saber usar um alien e o Ben saber usar outro é algo perfeitamente normal. Além de que o Obsidian quase não vira o Echo Supremo para ter alguma chance de aprender ele melhor. Podemos até citar o fato de que o Obsidian, por ter sua personalidade e inteligência alta, ele consegue até mesmo controlar o Rat, coisa que o Ben não consegue, sempre cedendo à raiva. A terceira pergunta é do Foxy. Vejo muitos canais de Ben 10 dizendo que o Fantasmático e o Feedback são aliens full-blown, mas em nenhum momento dizem que eles eram, dando a entender que eles ainda são. O Ben de 16 anos ainda não passou a controlar os dois aliens? Bem, uma coisa que é fato, sim, o Ben de 16 anos passou a controlar os dois aliens, mas não é a falta de controle deles que faz eles serem full-blown, é sim o seu DNA complexo, como o próprio Duncan Roleal afirma. O que faz o Feedback ser full-blown é o seu DNA, a mesma coisa com o Fantasmático. Mas aí você pode acabar se perguntando, então por que o Ben de 16 anos não perde o controle? A resposta está no Omnitrix definitivo, já que ele tem métodos de proteção contra isso. Temos, por exemplo, a teoria das correntes, que seriam elas que fazem o Fantasmático de Omniverse não controlar o Ben. Então a resposta é que sim, os aliens ainda são full-blown, mas eles não controlam mais o Ben por causa do Omnitrix definitivo. A quarta pergunta é do Matheus Moisés. Vini, qual é melhor, controle mestre ou função evolutiva? Levando em conta tudo o que vimos na série, o controle mestre de fato se destaca, até porque o próprio Azimuth não concorda com a função evolutiva, tá que ela pode te dar aliens extremamente poderosos, mas você fica meio limitado a isso. Já o controle mestre permite que você fique transformado indefinidamente e possa trocar de alien instantaneamente apenas com a força do pensamento. E é claro, com o Omnitrix destravado, você tem acesso a todos os aliens ao mesmo tempo, podendo até mesmo fazer inúmeras combinações de ataques ao se transformar em vários aliens em sequência. E não podemos esquecer do fato que existem vários aliens que em sua forma base são mais fortes que inúmeros supremos, então ainda assim vale muito a pena. A quinta pergunta é do Cauã Alves. Se um Ben está transformado em um alien e levar um ataque fatal, ele morre? E se sim, ele fica transformado no alien? Outra coisa que complementa a de cima, se ele tiver o braço decepado enquanto ainda transformado, como iria funcionar isso? Ele se destransformaria sem o braço? Para responder isso eu vou ter que ir uma pergunta de cada vez, começando pela segunda falando do braço. Isso depende um pouco de qual Omnitrix estamos falando, já que em Supremacia, quando o Contratempo leva um tiro no ombro, ele acaba sendo desligado e o Ben volta com o braço quebrado, coisa que com o Omnitrix de Omniverse não aconteceria. O Ben sempre volta inteiro, exceto em casos que ele recebe uma grande dor como um alien, como por exemplo, tem uma vez que o Dr. Animal joga uma bomba eletromagnética no Ultra T e causa grande dano nele, e o Ben volta um pouco atordoado, mas volta inteiro. E o mesmo vale para coisas que tirariam a vida do Ben também. Em Omniverse, não importa o que aconteça com o alien, o Ben vai voltar vivo e vai estar tudo bem no geral. Já o Super Omnitrix, mesmo que ele volte o Ben com o braço quebrado no caso do Contratempo, caso ele perdesse o braço, já que é algo mais sério, provavelmente ele não deixaria o Ben ficar sem o braço, como a gente pode ver quando o cromático é desintegrado pela máquina da Encantriz, já que ele não consegue absorver a energia. Nessa cena, o cromático vira pó, mas o Ben volta inteiro, mostrando que o Super Omnitrix protegeu a vida dele. E podemos ver algo semelhante até mesmo com o Omnitrix recalibrado em força alienígena, onde o diamante todo despedaçado em cacos se transforma no Ben de volta normalmente. A sexta pergunta é do Juan Victor. O que o Ben aprende com o Massa Cinzenta ou Artrópode continua com ele após se transformar? Em relação ao Massa Cinzenta, vemos que quando o Ben tinha 10 anos, ele praticamente não entendia nada que o alien falava, nem mesmo conseguindo consertar um ar-condicionado, coisa que deveria ser extremamente ridículo para um galvaniano normal. Quando ele chega aos 16 anos, o Ben consegue ter um domínio melhor do Massa Cinzenta, conseguindo utilizar ele de maneira bem melhor.
melhor, mas ainda assim não conseguindo reter tudo que o alien pensa, então ele ainda esquece muitas coisas. Já em relação ao artrópode, ele funciona bem melhor nesse aspecto, já que sua personalidade arrogante faz com que o Ben entenda a maioria das coisas que ele está dizendo e pensando, porém ainda assim conseguir lembrar coisas como cálculos complexos já é outro assunto, já que o artrópode possui o QI de 1 nonilhão, o que eu nem preciso dizer o quão maior é em relação ao QI humano, então isso mostra que teriam coisas que seriam impossíveis para o cérebro humano do Ben reter, porém coisas mais simples e deduzíveis o Ben consegue sim manter, como por exemplo na sua batalha contra os Vingadores, onde o artrópode calcula que em pouco tempo os Vingadores iriam se voltar contra si mesmos e se separar, e esse pensamento o Ben consegue sim reter e ele continua seguindo seu próprio plano que o artrópode planejou. A sétima pergunta é do Leonardo CFFA. Ele pergunta se a forma suprema do fogo fato do Ben em supremacia já estava desabrochado, porque as habilidades de planta da forma desabrochada são muito superiores à suprema. Bem, considerando o ápice da espécie, o fogo fato supremo teve que sim passar pelo desabrochamento até chegar naquele ponto. Olhando pelo lado de produção da série, é claro que quando o fogo fato supremo foi feito, o desabrochado nem tinha sido nem pensado, o que fez com que quando o desabrochado de fato aparecesse, ele tivesse que demonstrar poderes que não tivessem sido mostrados antes, para a gente ver que ele realmente ficou melhor. E essas coisas foram coisas que não foram pensadas para os Supremos na época. Mas se formos teorizar dentro do universo da série, podemos dizer que o Ben não utiliza o fogo fato supremo tão bem quanto o desabrochado, porque ele simplesmente não sabia que era possível realizar os poderes de maneira diferente, já que ele continua jogando sementes para criar plantas, enquanto o fogo fato desabrochado simplesmente cria elas do nada. É possível que o fogo fato supremo fosse até capaz de fazer isso, porém como o Ben não sabia, ele continuou fazendo da mesma forma que ele fazia com o fogo fato normal, porém é claro agora sendo bem mais forte e bem mais capaz nisso também. A oitava pergunta é do Pedro Ultimate Alien, que diz: Vini, qual foi o alien mais inútil que o Ben usou em uma batalha? Essa é uma resposta fácil, que por mais que exista um alien chamado o pior, ele não é de fato o mais inútil, e sim é o Alcatruta, que o Ben utiliza uma vez em luta contra o Liam fundido com o DNA do Normossauro, e o máximo que ele pode fazer é dar algumas rabadas na cara dele. A nona pergunta é do Gizin Glitch 001. Mano, se em uma realidade em que o portador do Omnitrix é uma garota e tem disponível o DNA Ectonurita dos Sker, o que acontece com os Sker? Seu DNA é mudado para um Ectonurita feminino ou ele continuaria sendo uma transformação masculina? Por incrível que pareça, a resposta é sim, a transformação seria um alien feminino, já que o Omnitrix vem pré-programado para os aliens seguirem o mesmo sexo do portador. Logo, os Sker viraria assim um fantasmático fêmea, o que provavelmente deixaria ele bem mais bravo do que ele era normalmente. A décima pergunta é do Vitor Nascimento. O Omnitrix de Omniverse conseguiria escanear o DNA dos aliens supremos que saíram do Super Omnitrix? Infelizmente, a resposta é não, já que o Azimuth é contra a função evolutiva e não gosta dessa ideia de aliens supremos. Logo, ele não permite que o Omnitrix escaneie o DNA deles, tendo até mesmo uma confirmação do Derek em relação a isso. A 11ª pergunta é do Cassino Geek. Qual o melhor elenco para um live action de Ben 10 na sua opinião? Eu vou ser sincero aqui, eu não sou muito ligado nessas coisas de ator, então eu realmente não tenho uma resposta muito concreta. Uma coisa que eu sei é que tem o meme do Tom Holland, mas a gente sabe que essa ideia já tá ultrapassada e o próprio Tom Holland falou que não aceitaria fazer o Ben 10 no cinema. Porém, algo que eu acho que poderia ser legal é fazer um filme com um crossover dos atores que fizeram o Ben antigamente, assim fazendo a referência a eles e trazendo eles de volta para um especial de alguma forma. A 12ª pergunta é de um nerd aleatório. O Ben consegue se transformar no Goku/Vegeta? A resposta é sim, mas é claro que ele não pode se transformar literalmente no Goku ou no Vegeta, e sim escanear o DNA Saiyajin deles e ter a sua própria transformação Saiyajin. A 13ª pergunta é do Singster. Será que o Ben Irado tomou decisões diferentes do Ben Prime, como matar o Kevin Supremo usando o Eco Supremo? Aqui no canal tem um vídeo inteiro sobre a teoria do surgimento do universo do Ben Irado. O link vai estar aí no card e ele responde perfeitamente a essa pergunta. E a 14ª pergunta e última aqui do vídeo vem do Furão de Fogo Plabo. Ele pergunta: vai ter outro reboot ou um Omniverse 2? Bom, de momento não podemos cravar nada, mas vira e mexe saem rumores de que eles estão produzindo alguma coisa, seja um filme, seja uma nova série, e o máximo que a gente sabe realmente é que eles estão tendo ideias, e nos resta esperar para ver qual delas vai ser aceita pela Cartoon e será de fato produzida.